Campos, sou empresário, fui convidado aqui pela TV Relacionamento para poder dar um pouco do meu depoimento e falar um pouco da minha carreira aqui. Hoje tenho 3 empresas, né, que é a G4, a Direct e a BeUp, que é uma empresa de desenvolvimento para soluções de iCloud. O Momento ADM, mais uma vez, está trazendo uma personalidade para o nosso acervo. Hoje nós temos a honra de receber Dorival Jesus Augusto, idealizador do Programa Estratégia Empresarial da Sala do Empresário. Dorival, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Álvaro também estará conosco. Será um bate-papo muito agradável. Eu vou passar a palavra para o Dorival para que ele se apresente e nos relate essa sua experiência tão rica para o mundo empresarial, para a história do empresariado no Brasil. Muito bem, professora Terezinha, eu queria agradecer o convite à senhora e ao professor Álvaro por me trazer aqui para fazer esse depoimento. Será um imenso prazer a gente conversar sobre isso. Antes de conversar, eu queria deixar uma homenagem ao amigo Carlos Eduardo Shoa Fagundes, que nos deixou há pouco tempo, e era uma pessoa com quem a gente se relacionou por um bom tempo. Então aqui a nossa homenagem a ele. Muito obrigada. Que ele possa usufruir do melhor momento que ele tem agora. Com certeza. Em nome da diretoria da ADM do Simbaesp, agradecemos a sua homenagem, as 2 publicações que você fez sobre a trajetória dele. Muito bem. Então eu queria apresentar para o público a Sala do Empresário, projeto que nasceu dentro do jornal O Estado de São Paulo, em 1987, quando o jornal lançou um caderno de empresas. E a gente falava de empresa, faltava falar de quem comanda a empresa. E isso foi feito através da Sala do Empresário, que é um projeto de estratégia empresarial. Começamos a entrevistar vários empresários. Aqui você tem uma retrospectiva, pelo menos das 14 primeiras entrevistas, publicado numa página só, em 87, em dezembro de 87, e visava disseminar a cultura do empreendedorismo. Não era assim que a gente chamava antigamente, não se falava em empreendedorismo, se falava muito de negócio, mas a ideia foi essa, trazer para uma área sensível, que é o jornal, a fala de quem constrói a sua independência. E isso nos fez verificar que cada empresário entrevistado, ele tinha a possibilidade de falar das suas ideias, de como o projeto que iniciou teve início, qual foi a ideia principal que fez com que ele acreditasse no negócio e fizesse a empresa se desenvolver, contratando funcionários, alocando espaço para a sua empresa, comprando máquinas para o seu negócio e fazendo-o se desenvolver. Hoje nós temos 929 empresários entrevistados em todo o acervo da memória empresarial. Ele está disponível no site empresario.com.br e debaixo disso nós estamos com um Instituto da Memória Empresarial, que foi lançado em 2004 e que nós pretendemos futuramente desenvolver um pouco mais. Então
era isso que eu queria inicialmente falar, e estou aberto a alguma fala, alguma pergunta de vocês. Bom, é uma satisfação muito grande, é um sentimento de reconhecimento, é um sentimento de amizade que eu tenho há muito tempo com o Dorival. Eu fui um dos entrevistados dele na década de 90. Enfim, o Dorival realmente é uma pessoa que ele viu essa importância da memória empresarial, do registro disso no nosso país. Nós temos uma carência na nossa cultura de resgatar, de deixar um legado, enfim, ter esses cases que são valiosíssimos, principalmente para os estudantes de administração. Isso é fundamental. Então, eu acho que esse bate-papo nosso aqui, essa nossa conversa, junto com a Terezinha, na ADM, é para deixar patente essa nossa preocupação e para que isso tenha realmente continuidade. Muito bem. Você teve participação nas instituições de ensino superior, também em faculdades, universidades, no seu trabalho? Não tive, nós não fomos para esse lado. Na verdade, nós tentamos montar, hoje, na verdade, o acervo do projeto da memória empresarial é o único acervo coletivo de memória empresarial. Existe muita memória, mas são individuais, né? Os empresários, depois de um certo tempo, eles fazem um levantamento do que foi a sua empresa, como era e como está, e põem lá dentro. É uma memória, até um certo ponto, muito emotiva. A nossa memória procura não ser emotiva, mas ser educacional. É isso que é jornalística, é histórica. Então esse é o que a gente está deixando guardado para ser explorado, para ser olhado, lido e relido por cada pessoa, as experiências de outra pessoa ao montar o seu negócio. Como foi a dificuldade, como é que ele se desenvolveu, e fazendo uma analogia de como era no passado montar uma empresa. Hoje, na era digital, tudo, a grande maioria dos entrevistados nós, é tudo no momento analógico. Hoje nós estamos na área digital, que é o momento digital, que é muito fácil ou muito diferente montar e administrar uma gestão de uma empresa no digital. Quem fez no passado e olha hoje, fala, é muito mais fácil hoje. E mesmo a entrevista olho no olho é bem diferente. Ela se torna assim mais intimista, onde o entrevistado também se sente mais à vontade. É muito mais franco, né? Muito mais franco, é verdade. E você publicou um livro que está ali com o Álvaro, né? Nós publicamos a primeira edição da Memória Empresarial, que escolhemos 10 empresários, e que nós rotulamos como uma leitura de inspiração empreendedora, onde você pode olhar, reler no momento que você quer. Todos esses entrevistados estão na internet. Todos eles você pode achar no empresario.com.br e achar a memória empresarial e poder ler e reler o conteúdo que está lá. E atualmente você continua com as suas entrevistas? Nós estamos agora na iminência de soltar já um pouco diferente daquilo que era olho no olho. Nós vamos usar uma plataforma Zoom, porque aí a gente vai ampliar a geografia da entrevista. Você pode entrevistar a qualquer pessoa em qualquer lugar com a maior tranquilidade usando o Zoom, né? Você convida, marca a hora e você põe uma plateia para poder ouvir se precisar, e você tem um público que vai questionar, vai dialogar com esse empresário sobre o projeto que ele tem. Excelente, porque hoje nós temos assim uma juventude que não acompanhou essa trajetória, esse início no mundo empresarial, no mundo industrial, e
que é muito importante. Nós que atuamos na área da administração, né, Álvaro, a gente sempre gosta de levar para as nossas aulas, para os nossos alunos, a realidade brasileira, né, de como tudo começou. Então, é uma oportunidade muito grande. Até quero deixar aqui o convite para que você participe da ADM nas suas palestras, levando essa mensagem sua, que é um acervo maravilhoso. E como a nossa instituição ela é de empresas de administração, obviamente enriquecerá bastante. Eu queria salientar que a estrela realmente do projeto é o empresário. Eu sou apenas uma condução de fazer o momento dele extravasar o conhecimento que ele tem para montar um negócio. Certo. Essa sua homenagem, por exemplo, para o administrador do show veio a calhar com o falecimento dele, nós sentimos muito a ausência dele, e já encaminhei quando você me mandou para o nosso acervo. Tem o primeiro, depois se você tiver a gentileza de enviar, para que fique no link da nós tivemos a chance de entrevistar em 2003, aliás, em 93, então quando ele ainda era só um empresário, tocava a siderúrgica dele, nós tivemos o privilégio de entrevistar. E na entrevista, a segunda, né? Ele cita a formação do Sindaesp e da ADM, que era o sonho dele, né? Já falava nisso. Já. Ele nasceu numa plenária do CRA, no final de uma plenária do CRA. No conselho. Quando ele era presidente. No conselho, inclusive, nós temos um grupo de excelência de empreendedorismo e inovação, exatamente para tratar desse assunto do empreendedorismo, como o Dorival chamou a atenção, na época que ele começou no caderno de empresas lá do Estadão. Eu me lembro bem que ele orientou lá o editor dele e eles fizeram uma matéria comigo para sair no caderno de empresas e dando aula lá na Getúlio Vargas, que foi a primeira vez que se falou, na época chamava Criação de Novos Negócios. Foi a primeira vez que essa disciplina foi dada numa faculdade no Brasil. E no caderno de empresas, isso foi registrado numa página inteira, ou seja, a importância disso, né, para os alunos aprenderem a criarem o seu próprio negócio, para serem empreendedores. Como foi comentado aqui pelo Dorival e pela Terezinha, nós temos toda essa tecnologia aí que está à disposição, a inteligência artificial, mas a parte humana, o comportamental, por que uma pessoa cria um negócio, os obstáculos que ela enfrenta, toda a sua evolução, enfim, isso lendo aqui esse livro, nós vamos encontrar essa batalha, esses desafios que todos eles enfrentaram e que os princípios continuam deles. Com certeza. Com toda a tecnologia, mas os princípios de administração, a questão de natureza comportamental, eu acho que é fundamental que isso fique no nosso legado. Com certeza. Eu sempre, quando eu comecei a acompanhar o trabalho do Dorival já há muitos anos, eu pensava o seguinte: o jovem, qualquer indivíduo brasileiro, consome o produto sem saber a história, o nascimento daquele produto, né? Ele está consumindo alimento, vestuário, peças para o seu automóvel, né? E sem saber como que aquilo surgiu, né? Conhece a marca, mas atrás da marca tem uma trajetória humana, existe um sonho de realização. E olha, eu penso o seguinte: você fala que não pode ter a emoção, mas a gente se emociona de saber o início do empreendimento, de como nasceu, as expectativas,
tanto do empreendedor quanto dos seus colaboradores. Né? O crescimento profissional, oportunidades de negócios, de trabalho que ele ofereceu, de ascensão profissional, social para esse funcionário, né? Ter os seus bens, estudar, dar um conforto à família. Toda essa situação, por mais que nós pensemos, não pensemos no emocional, ele chega a tocar, saber que dali muitas coisas aconteceram, e inclusive politicamente, administrativamente no Brasil. Né? Nós temos aí dentro da Fiesp, da FEComércio, do SEBRAE, né? Nós temos aí inúmeras instituições que realmente têm atrás uma série de empresários e empreendedores agora, né, que se fala, que traçaram a sua trajetória. Eu queria salientar a evolução da sala do empresário. Certo. Ela começou dentro do jornal, dentro do salão nobre do jornal Estadão. Depois ela começou a ser feita durante 6 meses, ela foi realizada na FGV, em São Paulo, né? No salão nobre também da FGV, e dali ela se tornou uma coluna periódica quinzenal, publicada em mais de 50 jornais. Então nós tentamos popularizar um pouco essa imagem do empresário, né? Que hoje às vezes sofre até constrangimento interessante que tem hoje no mercado. Então essa evolução, ela começou dentro do jornal e partiu para ser uma coluna quinzenal. Hoje nós estamos, a partir do ano 2000, nós digitalizamos o que foi feito até ali e transformamos ela toda em digital. Foi um trabalho forte dentro do portal empresário, onde a gente colocou uma variedade de assuntos para a área empreendedora. E Dorival, na época em que você entrevistava esses empresários, qual era a reação deles em relação a relatar? Muito afável, muito interessante, né? Eles se sentiam até prestigiados, né? E a gente salientar, porque nós tínhamos o objetivo de entrevistar pequenos e médios empresários. Certo. Também nós entrevistamos grandes empresários, mas entrevistamos principalmente pequeno e médio. Eu acho que ele tem uma chance de a gente conhecer o dia a dia com muita facilidade. E entrevistamos empresários de todas as etnias, não temos nenhuma coisa contra. Nós recebemos todos, funcionamos e entrevistamos todos. Então você pode verificar dentro dos 929 entrevistados que você vai encontrar, eventualmente, aquele que melhor chega para o seu negócio. Certo. Bom, eu acho que essa evolução deixa bem claro que o que é que mudou de 50, vamos pegar 50 anos para cá, né? O que é que mudou com relação ao comportamento, nesse sentido, o comportamento empreendedor? Primeiro, não se mudou aquilo que se espera do empresário, a questão do comprometimento, da busca de oportunidades de iniciativa, sempre presente na origem dos negócios, a questão do risco, mas o risco calculado, não é o risco que nós encontramos aí sem nenhuma base. Tem a questão do planejamento, preocupação com o planejamento, a preocupação com o monitoramento, né, da própria atividade profissional. E principalmente, eu acho que no nosso entender, não pode existir sucesso se não houver, no caso, um empreendedor, que é a base de todo o sucesso do seu negócio, mas tem que haver a inovação. Está muito associado o empreendedorismo com a inovação. E, infelizmente, a gente tem
escutado de alguns órgãos acadêmicos e mesmo de imprensa, que confunde o nome empreendedor. O empreendedor tem uma definição, e a fundamental é essa: ele é um agente de inovação. E muitas vezes a gente vê uma pessoa simplesmente montando um negócio, que pode ser por sobrevivência e por necessidade, ao passo que o empreendedor que a gente encontra e que é fundamental para uma sociedade como a nossa, é aquele empreendedor que vê uma oportunidade e vai desenvolver essa oportunidade. Tem os empreendedores por necessidade, principalmente nós vimos muitos nesses últimos 4 anos, pessoas que montaram um negócio para sobreviver porque perderam o seu emprego, porque a empresa fechou, enfim. Mas é importante que a gente faça essa diferença em termos de perfil, de tipo de empreendedor. E o sucesso dela é sobre isso. Eu tenho aqui assim, uma matéria que saiu no jornal recentemente. Tem um estudo que eles fizeram aqui com 12 famílias, com a atuação de famílias com seus negócios entre 90 e 150 anos. É uma coisa que precisa. E o título da matéria é até essa: Grupos Centenários Brasileiros deixam lições aos mais novos. E é isso que é importante. Esses mais novos que estão chegando no mercado, esses estudantes que estão se envolvendo com essa possibilidade do negócio próprio, que isso aqui que foi escrito tem o apoio que chama-se Convenção Pro Memória Empresarial, que isso sirva de exemplo e de lição para essa turma toda, porque nós temos isso aqui, isso é real. Memória, né? Isso é uma memória que nós não podemos deixar de chamar atenção e de, enfim, solicitar, principalmente aos nossos alunos, que, por favor, pesquisem, leiam, vejam essas pessoas que estão aqui, porque isso aqui serve de estímulo. É interessante, eu vou chamar a atenção, os negócios digitais. Você vê, a internet começou em 95, 96, ela já está começando a ficar velha. Nós vamos falar daqui a um tempo, ela tem 30 anos já, e aí, como é que fica? Então eu trago ideias, por exemplo, vou citar o Cacau Show do Alexandre. Nós entrevistamos ele numa época interessante da vida dele. Ele contou como que ele estava construindo naquele momento o monstro de empresa que está aí hoje. Cacau Show é uma excelente empresa nessa área de chocolates, entendeu? Então ele deu o endereço e a fórmula que ele encontrou para vender os produtos que ele fabricava naquele momento. Ele teve a fórmula, ele conseguiu fazer. Se você quiser, entre no empresário e acesse Alexandre, Cacau Show. Aí você vai saber como é que é. E no Instituto Memória Empresarial, você vai disponibilizar também da pesquisa? Esse instituto, ele é embrionário hoje, apesar de ser antigo, já desde 2004, a gente registrou esse projeto. Precisamos evoluir para que ele se torne algo que possa ser consultado no momento de maior conveniência da sociedade. E veja, até para pesquisadores que sempre estão escrevendo livros, estão defendendo teses de doutorado, mestrado, que precisam de embasamento histórico, né, das empresas do Brasil, seu trabalho é enriquecedor. É interessante, pode ser consultado. Eu não digo que a gente tenha abrangido todos os segmentos, mas tem alguns que a gente conseguiu colocar de uma maneira útil para quem lê. Às vezes, você vai aprender. Às vezes estudos de caso, né, que são dados em sala de aula também. Então eu acho que, olha, seu trabalho merece assim uma consideração muito grande. Professora.
porque eu acho que nós precisamos, até pela economia nossa, né, brasileira, de saber o que se passou. Né, Inclusive, você lembrou bem, como eu comentei há pouco, são muito poucas empresas de 100 anos. Nós não temos muitas empresas de 100 anos. Então vamos. E tem uns que estão aí chegando nos 100 anos. Né? E isso é fundamental, porque como é que elas conseguiram sobreviver? Quais são as razões da sobrevivência, passando por vários estágios, crises econômicas, políticas e sociais no país, e elas ainda estão aí. Deve ter alguma razão. E é isso que nós queremos, que isso seja investigado, isso seja observado. Que ótimo! Eu espero que o projeto Sala do Empresário possa contribuir para que você dissemine cada vez mais essa forma de viver com um esforço próprio, de você desenvolver o seu negócio e é capaz de sobreviver e multiplicar as ações, gerando emprego, gerando impostos e distribuindo a riqueza que você está construindo. Olha, isso que eu queria colocar. Dorival, pode deixar seu contato também? Pode. O empresário.com.br, quem entrar lá dentro vai poder se comunicar. E reitero aqui o convite para que você seja um dos nossos palestrantes para fazer um relato dessa sua história. Basicamente, para nós é de um orgulho muito grande. Só tenho a agradecer a sua presença, a presença do Álvaro. O Momento ADM me agradece bastante. Eu que Ficamos agradeço à disposição. a oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado, professor Álvaro. Muito obrigado. Agradecemos, em nome da diretoria da ADM, agradecemos a presença do Dorival, nosso entrevistado, do professor Álvaro Neto também, pela sua participação. E o Momento ADM fica à disposição no link www.admbrasileira.com.br.